presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência está previsto lá no artigo 5º, inciso 57, e diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quero explicar um pouco esses termos, porque talvez, a depender do concurso que você esteja estudando, pode ser um termo um tanto profundo, pode ser um termo simples. A sentença penal condenatória é quando há um processo penal, o Ministério Público denuncia alguém, esse alguém tem a oportunidade de se defender, ele apresenta a resposta à acusação, tem uma audiência e depois tem uma sentença. Essa sentença pode ser de absolvição ou pode ser uma sentença de condenação. Então, quando o dispositivo fala em sentença condenatória, obviamente o sujeito foi condenado. Foi condenado a uma pena privativa de liberdade, a uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa, ok? O que é o trânsito em julgado? Juridicamente se fala em trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recurso. Veja, o sujeito é condenado. É condenado a uma pena privativa de liberdade de 6 anos, por exemplo. Ele se sentiu injustiçado. Ou ele se considera inocente, ou quando o juiz foi aplicar a pena, o que a gente chama de dosimetria da pena, que são em 3 fases, segundo o artigo 68 do Código Penal, o advogado desse acusado percebeu que o juiz exagerou. Não eram 6 anos, eram 5 anos, 4 anos, então ele recorre. O recurso contra uma sentença é uma apelação no prazo de 5 dias, se for o rito comum. Então ele recorre. Só que chega um momento em que ou ele não se interessa mais em recorrer ou não há mais possibilidade de recurso. Então, quando não há mais possibilidade de recurso, a gente diz que a sentença virou uma coisa julgada. A sentença ou o acórdão, a depender em que grau estejamos. Então, quando o dispositivo fala ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que é que ele está querendo dizer? Quer dizer que, até aí, presume-se a inocência de qualquer pessoa. Até ele ser condenado, ter uma sentença condenatória, uma sentença penal condenatória em seu desfavor, e não caiba mais recurso dessa sentença, o sujeito é presumivelmente inocente. Então, depois de uma sentença penal condenatória da qual não caiba mais recurso, ele é considerado culpado. Até então, presunção de inocência, esse é o mote geral desse dispositivo constitucional. E eu trago algumas consequências para vocês dessa consideração. A primeira consequência é que, se todos nós somos presumivelmente inocentes, cabe ao órgão acusador, normalmente representado pela figura do Ministério Público, provar que você é culpado. Porque quando a gente fala de uma presunção, a gente está dizendo que, quando a gente fala de presunção de inocência, a gente está dizendo que todos são inocentes até que se prove o contrário, até que se prove que um sujeito é culpado. E cabe a quem provar essa culpa? Ao órgão de acusação, ao Ministério Público. Existe um estado que é o chamado estado de inocência, que é o normal. As pessoas são inocentes, em regra. E para alterar esse estado, modificar esse estado, o Ministério Público tem que provar através de um processo penal, que é cheio de regras previstas lá no Código de Processo Penal, em legislações extravagantes. O Ministério Público tem que provar tem que alterar esse estado e provar que o sujeito é inocente. Cabe à defesa, no entanto, quando o Ministério Público acusa, cabe à defesa provar que aquele crime ou não ocorreu, ou, apesar daquele fato ser típico, ou seja, estar previsto em uma norma penal, esse fato ele está acobertado, por exemplo, por uma excludente de ilicitude. Como, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade. A legítima defesa, um sujeito vem tentar me matar, o que é uma agressão injusta, e eu, para me proteger, eu mato esse indivíduo. Legítima defesa.
estado de necessidade, quando tem múltiplos bens em jogo e eu salvo um bem jurídico em detrimento do outro e sacrifico o outro. Por exemplo, quando, imagine que eu sou morador de rua e que eu estou com uma fome tal que se eu não me alimentar essa noite eu vou morrer na próxima noite. E aí eu cometo um furto, por exemplo. Isso é o chamado furto famélico, furto para eu não morrer de fome. Então temos dois bens jurídicos. Tem um bem jurídico chamado vida, que se eu comer eu não morro, e tem um outro bem jurídico que é a proteção do patrimônio de alguém. Então, no conflito entre esses outros bens, eu decidi sacrificar o patrimônio alheio para salvar a minha vida, estado de necessidade, ok? Então, essa é uma consequência da presunção de inocência. Cabe ao órgão de acusação provar que o sujeito é culpado, cabe à defesa provar uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, uma excludente de punibilidade. Mas vocês não precisam se aprofundar a esse ponto, até porque princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, ok? Segunda consequência é a excepcionalidade das prisões cautelares. Se você está estudando, se você estuda direito penal pela primeira vez, eu vou lhe explicar que existem dois tipos de prisão, basicamente. Existe a chamada prisão-pena e as prisões cautelares. Prisão-pena é decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Não cabe mais recurso, o sujeito vai cumprir a sua pena. Porém, em algumas circunstâncias, o sujeito fica preso provisoriamente, o que a gente chama tecnicamente de cautelarmente. Ou porque, por exemplo, ele está ameaçando uma vítima durante o processo, ou corre o risco dele fugir. Então, o juiz pode decretar, desde que seja, principalmente após o pacote anticrime, haja um requerimento para isso, o juiz pode decretar a prisão preventiva desse sujeito com base no artigo 312 do Código Penal, que é para garantir a ordem pública, ou seja, o sujeito não cometer mais crimes. Garantir a ordem econômica, que é basicamente a mesma coisa, só crimes voltados à proteção da ordem econômica, a aplicação da lei penal, se o sujeito estiver ameaçando fugir, a lei penal não vai ser aplicada a ele. Então existem os casos lá no 312. E que consequência é essa excepcionalidade das prisões cautelares? Significa que se o sujeito ainda não foi condenado, só de forma excepcional ele vai poder ser preso cautelarmente, preso provisoriamente. A regra é que, se ele é inocente, ele tem que responder esse processo em liberdade. E uma terceira consequência é a excepcionalidade das medidas constritivas de direitos individuais. O sujeito é presumivelmente inocente, então ele tem o direito, por exemplo, de ir e vir. Mas imagine que esse sujeito ele está sendo acusado pelo Ministério Público de violência doméstica. Então é possível que haja uma medida cautelar restritiva dos seus direitos individuais, que é a medida cautelar de proibição de se aproximar da vítima ou da família da vítima, o que está no inciso 2 aí, proibição de frequência a determinados lugares. Então, pode ter se o sujeito tem risco de fuga, o juiz pode não querer prendê-lo. Porém, ele vai forçar esse sujeito a comparecer periodicamente em juízo, uma vez por mês, para justificar as suas atividades. Proibição de se ausentar da comarca por mais de um período específico de tempo. Na vara onde eu trabalho, por mais de 8 dias. Se você vai viajar por mais de 8 dias, você tem que avisar anteriormente. Recolhimento domiciliar noturno. É um cara que ele foi pego na blitz da Lei Seca. Ele vai responder pelo crime previsto lá, se eu não me engano, 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se ele foi pego bebendo e dirigindo, pode ter uma proibição de ficar à noite, depois das 10 horas na rua. Pode ter essa proibição. Se o sujeito cometeu um crime, está sendo acusado de cometer um crime durante o exercício da função pública, ele pode ter suspenso
o exercício da sua função pública. E vários. Monitoração eletrônica, né? O juiz não prende ele, mas ele fica monitorado eletronicamente, a tornozeleira eletrônica. Então, agora, tudo isso é excepcional, porque esse sujeito é presumivelmente inocente. Mas imagine um sujeito que já cometeu alguns crimes, já foi condenado algumas vezes e volta a ser acusado pelo Ministério Público. Embora ele tenha presunção de inocência, o contexto individual dele mostra que ele possa estar reiterando na criminalidade. Então é possível essas medidas constritivas, né? Que em direito penal a gente chama de medidas cautelares alternativas à prisão, porque ao invés de prender cautelarmente, eu trago medidas mais brandas para esse indivíduo. Beleza? Presunção de inocência, eu acho que ficou bastante claro.